Eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Diga amém a isso. E eu quero compartilhar 7 direcionamentos, 7 passos para você viver este fruto, esta frutificação. Tem a ver com o que acabamos de cantar, tem a ver com o que eu acabei de compartilhar também. Vamos aos textos bíblicos. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é, entre os demais, hoje o destaque, domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. Ao conhecimento, diga, domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, o amor. Muitos problemas, filhos, são causados pela falta do domínio próprio. Por que eu não consigo superar esse mau hábito? Por que eu não consigo colocar minhas contas em dia, ajustar minha vida financeira? É impressionante porque a culpa é sempre do outro. Ou é da economia, do governo, é do empregador, nunca é minha. A culpa nunca é minha, sempre é dos outros. Por que eu não consigo abandonar esse relacionamento abusivo? Só me faz mal. Por que eu não consigo? Você não consegue pelo simples fato de que não tem domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo, família. Seu maior problema não são os outros. O seu maior problema é você mesmo. E nós não gostamos de ouvir isso. A gente quer uma solução fácil, queremos uma solução rápida para os nossos problemas. Queremos vir à igreja e assim que o líder religioso coloque a mão sobre a minha cabeça, porque vem com óleo e me unge e eu vou sair daqui sem o problema. Eu creio na oração, eu creio na unção com óleo, eu creio no poder do Espírito Santo, mas eu creio em tudo isso juntamente ou junto com a palavra, porque quando eu aplico a palavra, quando eu vivo a palavra, eu vivo o dulçor desta palavra, a aplicabilidade desta palavra. Até aqui você me acompanha? Amém? Talvez você sinta que a sua vida esteja fora de controle, e é por esta razão que Deus nos alerta em Provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Essa deveria ser a ordem natural, mas quando alguém tem domínio próprio, quando alguém tem perseverança, é incrível, ele até parece que se destaca, né? Olha, você viu fulano? Era gordo e emagreceu. Olha, você viu aquele lá? Era um mal acabado, agora está bem, né? Como se fosse assim, um extraterrestre, uma coisa. Mas é algo que todos nós deveríamos estar vivendo, porque é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Clame a Deus. Ore a Deus. Submeta-se ao Espírito de Deus. O domínio próprio é o fator-chave para qualquer sucesso. Sem disciplina, provavelmente você não vai conseguir nada na vida. Sem esforço, sem vitória. Se você quer alcançar a liberdade, precisa de domínio próprio. A vida plena só virá se você lutar de maneira correta. E a luta que lhe está proposta sobre cada um de nós. E diante dela vai fazer o quê? Continuar dizendo eu não consigo?
Continuar dizendo a mentira a você mesmo. Ah, porque foi mais forte do que eu. Maldito pudim. Não é possível. Antes de lutar contra o mundo, antes de lutar contra Satanás, está na hora de você começar a vencer a sua própria carne, que é maligna por natureza, sempre tendenciosa ao erro, mas quando submetida ao Espírito Santo, submetida à palavra de Deus, anda em triunfo e em vitória. Diga amém a isso. Se até, irmão, os incrédulos, como por exemplo o filósofo grego Epiteto, que viveu 50 a 115 antes de Cristo, olha o que ele falou: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Se até o incrédulo está falando, por que você, que é filho de Deus, filha de Deus, tem um Espírito Santo, não entende essas coisas? Para o filósofo aqui, para o tio Epiteto, ele está falando que uma vida virtuosa, uma vida feliz, são sinônimos. E felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Mas veja João 8,34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo o que vive pecando é escravo do pecado. E quem que é feliz sendo escravo de alguém? Sansão pode ter sido o homem mais forte do mundo. Lembra do Sansão? Lembra? Incrível, né? Mas sem domínio próprio, o que aconteceu com ele? Não foi o leão vivo que acabou com Sansão. Foi a carcaça apodrecida de um leão morto que o derrubou. Tem gente matando um leão por dia, mas está perdendo para a carniça. E é ali que você se contamina e pela falta de domínio próprio está vivendo o caos. Muitos hoje tentam quase tudo para obter o tal autocontrole, de remédios, terapias, seminários, cirurgias, aromas, pagam tudo, tentam de tudo. E você, como crente, já tem tudo e parece que não entende. Diga: eu tenho o poder do Espírito Santo. Olha o que Paulo coloca como falta de domínio próprio. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 em diante: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. O texto ainda continua: cruéis, e não sei o que, traidores, olha onde ele insere a lista da falta do domínio próprio, e a gente quer enxergar isso como se fosse: eu não aguentei. Olha onde ele coloca a lista. Olha onde a falta do domínio próprio está inserida. Bem, rápido, 7 direcionamentos. Vou dar os 7 hoje. Não vou nem ficar floreando muito, que é para poder, né? Preciso exercer domínio próprio aqui, não ficar divagando, para poder te dar os 7 direcionamentos para você estudar em casa, ler, conversar sobre isso na célula. Já pensou que bacana? Pensa numa célula agora, na próxima semana, você conversando sobre estes 7 passos. E relembrando com seus irmãos, discutindo, conversando isso em casa, buscando ajuda para aplicarem isso, um ajudando o outro. Fantástico. Então, primeiro passo para você, rumo à liberdade, rumo ao exercício do domínio próprio. Primeiro passo é você admitir o seu problema. Qual é o teu problema? Onde ataca justamente a falta do domínio próprio. Tiago capítulo 1, verso 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado, sendo por este seduzido. Esse é o primeiro passo para você desenvolver o domínio próprio. O problema, repito, eu vou falar, o sincretismo religioso é o achômetro. Sincretismo religioso é quando o achômetro choca com a verdade.
A gente compartilha a Bíblia, a gente compartilha a verdade, aí você vem com a famosa frase: ah, mas eu acho para o quinto dos infernos o que você acha. Com relação ao que a Bíblia diz, não tem achômetro. A gente pode achar sobre questões superficiais, cor, eu prefiro preto, eu prefiro branco, ah, eu acho, tudo bem. Quando a palavra vem com instrução, não tem achômetro. Ah, eu acho. Aí você cai nessa vala onde muitos pastores e teólogos estão aí defendendo a atualização da Bíblia. Porque você acha. Não, fico imaginando você um dia diante do Rei, diante do Todo-Poderoso, porque um dia todo mundo vai prestar contas. Eu quero ver a tua cara quando chegar, mas porque eu achava. Quero ver você mandar um eu achava com a porta do fogo. E o tinhoso vai, pode mandar, que esse aí é o do achômetro lá, né? Que achou que conseguia dar solução na própria vida, nos pecados e tal. Pode ver, estou esperando. Só que fala para ele, tenta argumentar. Não, mas porque eu achava. Admita o seu problema. Você já compartilhou com alguém? Você já falou com alguém de confiança? Vocês não entenderam ainda qual é a razão e a função do casamento? Você não tem liberdade dentro da tua casa se vocês dois são convertidos, se vocês dois têm o Espírito Santo, se vocês dois se submetem à palavra. Vocês já experimentaram abrir-se um com o outro? Essa é a minha dificuldade. Uma das chaves que me levou à mudança de vida com relação à minha saúde foi lá atrás, chegar para minha esposa: eu preciso da sua ajuda. Para de ficar fazendo beijinho para mim. Pior coisa, irmão, que você pode fazer, porque às vezes a mulher quer agradar o marido, talvez porque ele fica meio irritado quando está em dieta, irritado quando tira o pudim dele. O meu era o beijinho. A gente namorava, ela fazia uma pratada de beijinho, comia beijinho de colher. Sabe o que é beijinho, né? É o brigadeiro, só que é branco. Aí eu falei: nega, me ajuda. E ela é boazinha mesmo. Eu falei: ai, tipo assim, você merece. Come aqui esse beijinho. Eu falei assim: olha, essa é a minha dificuldade. Se você não me ajudar, eu já estou, assim, demorei para admitir. E a hora que eu me abro, você ainda não... Então, por isso, o nosso método Soul, que também é mais uma oportunidade para você receber ajuda, compartilhar justamente aquilo que é uma área de dificuldade. Para que lutar sozinho? Estamos em família. Mas eu tenho visto por décadas, liderando igreja, pastoreando pessoas, onde casais simplesmente vivem tudo menos o que era para estar sendo vivido. Cadê a amizade, confidencialidade, a compreensão, a ajuda mútua? Cadê? Cadê? Se o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, é porque eles estão entrelaçados. Vida a 2, casamento, é você entender que você me fortalece e eu fortaleço você. Vida a 2 não é eu olhar para você e querer sugar você, me aproveitar de você. Porque se esse é o teu pensamento, esta é a causa do porquê os divórcios acontecem. Depois de 10, 20, 30, sabe-se lá quanto tempo, se descarta e vou procurar outro. Vou procurar outra. Mas não, somos uma só pessoa, somos uma só equipe. Então, se essa é a tua área, onde você necessita de domínio próprio, eu estou admitindo, deixa comigo, porque eu vou, fazer o que eu puder para te fortalecer e te ajudar. Esse é o primeiro passo para você desenvolver o domínio próprio. Tiago diz que eu sou responsável pelos meus comportamentos, assim como você.
E com frequência a gente tenta ignorar esses problemas. Eu não tenho. A gente vai procrastinando, vai terceirizando, vai fugindo, ignorando. Acusamos todo mundo, achamos um bode expiatório. Mas o primeiro passo é admitir. Qual é o seu problema? Qual é a área onde você precisa exercer o domínio próprio? Então, se você tem um problema para resolver com a comida, com a bebida, palavras, temperamento, dinheiro, roupa, tempo, sexo, você precisa de domínio próprio, diga amém. Segundo lugar, para você ser liberto, para você desenvolver domínio próprio, claro que tudo se é um fruto do Espírito. Uma vez que nos rendemos a Cristo, a palavra fala que o selo do Senhor vem sobre nós, e este selo é o amado Espírito Santo, mas precisamos buscar a plenitude do Espírito. Quanto mais eu me submeto ao Espírito, mais da unção, do fogo, do ardor dele é derramado sobre mim. E quando eu recebo o dom, eu preciso exercitar esse dom. A plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito é um ato contínuo, não um ato isolado. Se fosse um ato único, irmão, não tinha pastor adúltero, não tinha pastor ladrão, não tinha pastor pedófilo, não tinha pastor mentiroso. Mas se eu não continuar com uma vida de busca pela plenitude, do enchimento, meu irmão, é a velha história da brasa se afastando do braseiro e apagando. O próprio apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo que habita em vós. É apagar a ação dele em nossas vidas por falta do domínio próprio. Faz sentido? Faz sentido ou não? Eu também acho. O segundo passo é você deixar o passado para trás. Vamos com base bíblica, Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, ou adiante de mim. Eu vou fazer o quê? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, eu olho para frente, Cristo está diante de mim. E o passado, esqueça o passado. Falamos isso aqui para vocês. Você não é o seu erro, você não é o seu passado. O seu erro foi perdoado na cruz de Cristo. Olhe adiante, esqueça, deixe o passado para trás. Se você ficar focando no pecado, vai pecar mais. Foque na liberdade, na vida, nas promessas de Jesus. Se você foca apenas no pecado, está focando na obra do diabo. Mas se você foca na redenção, você foca na obra redentora de Cristo. É assim que funciona. Qual que é a tua escolha? Tem gente que fica nessa frase, né? Uma vez fracassado, sempre fracassado. Para com isso. Por isso que uma canção dessa, que acabamos de entoar, nos ajuda. Como o homem pensa, assim ele é. Como o homem pensa, assim ele é. Olhe para frente, olhe para Jesus, deixe seu passado para trás. Sabe qual é um dos maiores problemas que a gente enfrenta? É ficar com dozinha da gente. A gente olha, né, para o nosso passado, a gente olha para as nossas guerras, a gente olha para as nossas dores e a gente vai ficando com autocomiseração, a gente vai ficando com dozinha. Quando você começar a sentir muita dozinha de você, olha para a cruz de Jesus, olha para o sofrimento dele, que ele tomou sobre si por tua causa e por minha causa. Aí você vai começar a sentir vergonha e vai parar de ter dó de si mesmo. E vai olhar para frente com determinação, com força, e vai vencer. Quem tem Jesus não é derrotado. Quem tem Jesus não é coitado. Quem é Jesus é vencedor, aleluia. Está na palavra, João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não será condenado, já passou da morte e anda para a vida. Você não será um fracassado até desistir. Então você não vai desistir, em nome de Jesus. Romanos 8,37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Terceiro direcionamento para você. Está na hora de você aprender a discutir com os seus sentimentos. Eu gosto disso. Romanos capítulo 7. Paulo deixa a gente assim, pensativo, no mínimo, quando afirma o que afirma aqui. Verso 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a luta de todos nós. Não tem formatura na terra, irmão. Na terra não tem formatura de vida cristã. Dentro do sincretismo religioso. O povo gosta dos títulos. Ó, isso aqui já chegou a bispo. Ó, são funções. Pastor não é título, é função. Recebemos uma unção de Deus? Sim. Junto com essa unção vem a autoridade? Sim. Com essa autoridade tem honra? Sim. Mas é para o exercício de algo. Não é para nos colocar acima de ninguém. É para abençoar o corpo, pessoas. Mas quando você começa a olhar para o seu tempo de vida cristã, porque eu sou membro dessa igreja tem 10 anos, tem 20 anos, e você começa a se alicerçar nestas coisas da terra, por isso vai perdendo o foco da eternidade. Esse culto das 8 da manhã é um culto de pessoas bem mais experientes, maduras. E eu preciso falar isso para vocês. Muitos de vocês ficam se alicerçando nisso, em tempo, em título. Mesmo. Esquece, irmão. Olha para Jesus. E continue lutando o bom combate. É o Paulo que está dizendo. A crise é do Paulo. A gente tem essa mania de olhar para os personagens bíblicos e colocá-los sobre um altar, principalmente os apóstolos. Tem uma mensagem que eu preguei aqui num culto de terça-feira, falando da treta dos apóstolos. Só confusão. E depois, olha, se já tinha quando Jesus estava presente, imagine, depois, sem Jesus. Tudo bem, o outro Consolador foi enviado, o Espírito Santo desceu, mas gente, era uma treta atrás da outra. E como é que deu certo? Pois é, dá certo, porque a natureza humana grita, mas quando me submeto ao Espírito, eu exerço o domínio próprio, eu avanço. E eu vou colocando o quê? Em prática, princípios da palavra. Eu estou em divergência teológica com Pedro, Paulo e Pedro. Eu estou em divergência de trabalho com João Marcos. Eu vou até deixar o Barnabé, porque o Barnabé é bonzinho demais. Fica lá, agradando o Joãozinho. Tem mais o que fazer, João Marcos. Daqui a pouco o Paulo, manda o João Marcos, ele é útil para mim no ministério. Irmão, a formatura não é na terra, a formatura é na glória. Enquanto na terra, joelho no chão, boca no pó, e me ajuda, porque aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo, e aquilo que eu quero fazer para a glória de Deus, olha, não é que eu acabo procrastinando? Paulo está compartilhando isso. Agora, se Paulo se abre com sinceridade, por que você se fecha? É para ninguém saber dos seus pontos frágeis? Porque você quer passar um ar que é melhor que os outros? Pegou, né? O bispo pode falar no altar dos erros dele, mas você aí se quebrantar no altar, chorar no altar, que os outros vão pensar que você está em pecado,
você fica aí sentadinho. Não é vergonha, é orgulho. Não põe esse orgulho debaixo do domínio próprio não, para você ver onde você vai parar. Está na hora de você começar a discutir com os seus sentimentos. Porque está abatida a minha alma. O que o salmista está fazendo? Você não está discutindo com seus próprios sentimentos. Coríntios, capítulo 10, verso 23, na primeira carta, Paulo continua: tudo é permitido, nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ah, porque não pode? E tem gente que resume a Bíblia para um livro de pode e não pode. Ah, porque não pode sexo antes do casamento. A Bíblia fala para não fazer. Ah, mas eu quero, você é livre, faz o que você quiser, você não é livre das consequências. Está afim de assumir as consequências? Vai lá. Ah, porque nos dias de hoje é difícil. Nos dias de hoje, nos dias de Jesus, nos dias de Moisés, lá no Éden também não foi fácil não. Domínio próprio. E não é nem para você lutar sozinho. O Espírito Santo te ajuda e te capacita. Gente, se você olha para a Bíblia e a enxerga como um livro do que não pode, você não entendeu nada sobre a graça. Se você olha para a Bíblia e só enxerga um livro de regras, você não sabe o que é amor. A minha geração, Marcelo, a minha geração, e muitos de vocês fazem parte da minha geração, talvez machucados porque nossos pais eram muito exigentes. A nossa geração se tornou muito complacente. E a nossa geração, a minha geração, olha para Z e para essas novas e criticamos. Mas eles só estão vivendo o que estão vivendo por conta da nossa complacência. Não soubemos interpretar talvez os exageros dos nossos pais e saímos do 80 e viemos para o 8. E a Bíblia sempre nos orientou a vivermos o equilíbrio. Talvez a geração que vai colocar a casa em ordem para as futuras gerações até a volta de Jesus seja justamente a milênio. Esses adolescentes que vocês... adolescentes, talvez sejam eles a geração que vão acertar as contas de um erro que foi seu e meu. Em termos geracionais, eu sei o que eu tenho feito. Mas você sequer consegue combater esses sentimentos, discutir com esses sentimentos, porque você é sempre o certo. Como é que você vai ter domínio próprio se para você é o único certo, a tua opinião é a única que vale? Arrogância maldita. Deus não quer que você seja controlado pelos seus sentimentos, mas que você controle os mesmos. Quarto lugar. Está dormindo ou está comigo? Então tá bom. Então eu vou continuar. Creia. Creia no quê? Que a mudança é possível. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio tentações a vocês que não fossem comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o quê? Um escape. Para quê? Para suportar. E o que Ele quer dizer com isso? Que Ele sabe muito bem que é difícil. Se não fosse difícil, Jesus não ia chamar de tentação. Se não fosse difícil, Ele não ia dizer que foi tentado pelo diabo. Ele ia dizer que o diabo veio com as conversas tolas, mas Ele fala, foi tentação. Porque, meu irmão, Jesus estava com fome. Ele estava jejuando há 40 dias. Então, assim, manda transformar pedra em pão. Se foi tentação, foi porque Jesus pensou e em sua natureza humana considerou. Mexeu. Estão entendendo como é que funciona o negócio? Cadê teu filtro? Cadê tua análise? Porque as tentações virão.
A oração de Jesus não foi: livra-os, livra eles da tentação. Falou: livra-os do mal. Sejam eles fortalecidos na tentação, para que você, diante da tentação, diga não. E Ele te dá condições para isso. O domínio próprio, que vem de quem? Do Espírito Santo. Mas o quanto você se submete ao Espírito? O quanto é governado pelo Espírito Santo? É um desafio constante, diário. E esse é um dos versículos que mudou a minha vida na minha adolescência. Aos 17 anos, foi quando eu tive um encontro verdadeiro. Apesar de ter nascido na igreja, meu encontro verdadeiro com Cristo foi nessa fase. E eu vivia perdendo as paradas, até que este versículo saltou aos meus olhos. E eu falei: eu preciso dos escapes, eu preciso desse livramento. E foi onde eu falei: bom, eu não tenho mais desculpa, porque ele está dizendo que a tentação nunca vai ser além das minhas forças. Nunca vai ser mais forte do que eu, porque ele está dizendo que não vai ser. Então eu tenho que tomar vergonha na cara, sou eu mesmo que vou ter que lutar. Depois da tentação de Eva e Adão, que resultou no pecado entrando na humanidade, houve um grande dilema depois. E esse dilema aconteceu com Caim. Se lembra? O Caim, filho de Adão e Eva, irmão de Abel. Se lembra ou não? Os dois foram ofertar. Só que o Abel entregou suas primícias. E o Caim foi querer fazer do jeito dele. Por muito tempo eu achei que ele fez a oferta do produto errado, mas não. Tudo tem a ver com o coração e com a essência. É a turminha de hoje. Eu busco a Deus do meu jeito. Isso é a geração Caim. Mas a grande questão é que Deus vai até Caim. Porque o Caim está como? Emburrado. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas a Bíblia diz que ele rejeitou a oferta de Caim. Sim ou não? E o Caim fica como? Feliz. Caim fica emburrado, não é? Tem que ler Bíblia, tá, irmão? Para de ficar só vendo vídeo de internet, do WhatsApp, do grupo das tias lá, das vó. Vai ler um pouco mais de Bíblia. Vai relembrar Gênesis. Vocês estão lendo pouco Bíblia. Ou vocês estão dormindo, porque eu estou perguntando, vocês não respondem. Perguntando pergunta básica. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu começo a ficar apavorado aqui. Foi que igreja é essa que eu estou pastoreando? Que o povo não conhece Bíblia. Caim, Abel, vocês sabem quem é? Ufa. Deus chega para o Caim e diz assim: por que está emburradinho? Na versão Bispo Marcelo, linguagem de hoje. Aí ele não fala nada. Porque quem está emburrado, isso aqui, ele emburra de vez em quando, isso aqui fica emburradinho, isso aqui? Fica, não fica? A gente dá umas duras, ele nem argumenta, só parece que fica mais emburrado ainda, né? O Caim fica quieto. Aí Deus traz uma chave. E a chave é: se você não fizer certo, se você não fizer do jeito que eu mandei, você sabe que eu também vou aceitar o seu. Espera que o principal, o grosso vem agora. Aí Deus diz: vocês já ouviram de mim que Deus está no futuro, né? Se Ele criou o tempo, o Logos, Ele é o verbo, Ele estava na criação, Ele está no futuro, Senhor do tempo, Deus do Cronos. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele pode impedir? Pode ou não pode? Pode, Ele é Deus. Mas quem diz que Ele vai?
Isso é problema dele, não é meu. Ele olha para o Caim, vê o Caim emburrado, fala para o Caim por que ele está emburrado. Fala assim, a culpa não é minha, a culpa não é do Abel, a culpa é toda tua, só fazer do jeito que eu mandei que eu vou aceitar. E aí vem, presta atenção, você que cochilou, acorda agora. Quanto ao teu mau desejo, quanto às tuas más intenções, cabe a ti dominá-lo. Ele já tinha visto o assassinato. Deus não podia ter poupado a vida do Abel? Podia ou não podia? Poupou? Aí você pergunta para ele depois por quê. Mas isso pelo menos deveria acender o teu alerta. Ação e reação. Ação e consequência. Está conseguindo entender a importância do domínio próprio ou não? É o diabético tendo crise de insulina, depois de um almoço de domingo, de um feriado, depois de comer metade de um pote de sorvete, orando, me ajuda, me salva. Está tomando insulina, mas não baixa. Está lá na estratosfera, está em 500. Já tomou, toma insulina, já tomei. A dose já, e aí, não baixa. E agora? Está tudo embaçado, não estou enxergando. E esse pezinho gelado, está ficando roxo. O médico falou que eu poderia. Mas e agora? Senhor, me ajuda. Eu falei assim, eu te ajudei, cara. Bem no comecinho eu falei para você. Lá tem uns 4, 5 anos eu falei para você. Problema no pâncreas. Vai ter que mudar a dieta. Vai ter que tirar massa. Vai ter que tirar açúcar. É que eu não fui com voz de trovão, nem como luz que cega. Eu fui em forma de médico para falar com você. Eu usei o médico. Eu usei o nutricionista. Eu usei o pastor naquele domingo de manhã lá, mas você não escuta ninguém. Tampouco se eu me manifestasse. Mas o que agora? Você vai ficar cego. Mas o senhor não pode impedir? Posso. Mas então impeça. Eu já impedi, mas você desimpediu o que eu impedi. Por que fazer um milagre na vida de quem não quer viver a obediência e exercer o domínio próprio? É meio que recalcitrar contra os aguilhões. Entendeu o raciocínio? Hoje é um bom dia para você chorar, se arrepender. Quem sabe hoje, estou plantando uma crise na sua cabeça, isso é ótimo, pelo menos vai te fazer pensar. Pelo menos igual o apóstolo Paulo, eu não devia fazer. Tem gente que hoje na hora do almoço vai chorar. Vai chorar porque vai querer muito comer. E essa mensagem vai gritar. E sabe qual que é a minha opinião? Ótimo, é bom que chore mesmo. Melhor chorar agora, porque não vai comer o que tem vontade de comer, do que depois, irmão. Do que depois. Eu tenho uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e faz parte da minha vida. Ou você paga agora ou paga depois. Quem paga à vista tem desconto, quem paga depois é com juros. Diga, eu posso mudar. Então teu inimigo não é o outro não. O problema não é da tua mãe que cozinha maravilhosamente. Você já viu a comida da minha mãe? Nem preciso ver. Não estou falando para você morrer de fome. Estou falando para você não comer que nem um porco selvagem. Né? Tem equilíbrio na tua vida. Procura o pessoal, vai treinar, vai fazer. Olha lá o personal, nota 1.000.000 lá, ó. Tá aí, ó. Mas procura um pessoal, me ajuda, estou precisando. Eu vi uma cliente dele lá, vi um processo, em 1 ano mudou completamente.
É só botar em ordem que funciona. Aí você junta domínio próprio, palavra de Deus e as pessoas que Deus levanta nessa terra para te ajudar. Não tem como dar errado, vai dar certo. Vai conseguir em nome de Jesus. Quinto, fuja das suas áreas de risco. Qual que era o meu problema? Bebida. Eu gostava muito, encharcava todas. Não, mas um cálicezinho, uma taça, não, era a garrafa da cachaça. E agora não, agora eu estou liberto. Assim, entreguei minha vida a Jesus, parei de beber, falei, o que você pode fazer na hora? Não, eu sempre quando saio do serviço, eu vou lá evangelizar no boteco onde eu participava. Uau, você é fantástico mesmo, hein? Aí é brincar com o domínio próprio, né? Não é assim que funciona, meu lindo. Eu posso ir em qualquer boteco, eu posso ir em qualquer bar da cidade do mundo. Eu vou entrar lá dentro, não vou ter isso aqui de comichão. Eu senti o gostinho. Não vai mexer comigo. Mas se a tua área era a área da bebida, deixa eu te dar deixa eu revelar algo para você aqui. A tua carne e a minha não melhora. Eu até queria trazer uma palavra diferente, mas a verdade é essa. Você e eu vamos ter que lutar até o último respiro. Essa ficha caiu para mim quando eu, em 2000, ano de 2000, eu estava no meu treinamento missionário, Mato Grosso do Sul, diante de um pastor com uma vida íntegra, pastor Assis Militão. Eu acho que ele já foi, nem sei se ele ainda está vivo, foi presidente da Missão Novas Tribos do Brasil por muito tempo. E ele estava lá como professor naquela época, e num bate-papo, pastor já, uma idade considerável, um senhor, e ele estava conversando, uma reunião só com os alunos, só com os homens. Um momento ali de compartilhar, tal, não sei o quê. Aí entrou o assunto sobre tentação, questão dos olhos, etc. E aí um aluno falou assim para ele, pastorzão, você já não tem esse problema, ele já estava com seus 70 anos. Assim, para você tá de boa, né? Ele falou assim, eu tô velho, mas a minha mente é jovem. Os meus olhos, minha mente. Aquele dia eu falei, uau, essa lição é para a vida. Tem gente que não entendeu nada, eu acho. Mas aquilo para mim virou o jogo. A minha carne e a sua não melhoram. Quando eu entendo isso, eu começo a fugir da onde? Das minhas áreas de risco. Quer ser forte? Por que que o José, filho de Jacó, que agora ajudava, trabalhava na casa de Potifar no Egito, quando foram várias investidas, mas a mulher do Potifar o agarra. O texto diz que a mulher do Potifar agarra o José. Tem gente que quer fazer assim, poxa vida, agora ela me pegou, né? Ai, mulher de Potifar, agora que você me pegou, já começa meio que já até ajudar já a pombagira. A Bíblia diz que o José foge. Por que foge? Porque ele era eunuco. Ele estava imune. Você é escravo, irmão. Está solteiro. É jovem. Testosterona a milhão. Trabalhando, tal. A mulher te agarra. É da unha do pé que começa um formigamento. Começa a subir, sobe, desce. Assim, ou eu fujo ou eu caio.
ele escolheu fugir. Escolheu fazer o certo. É assim que funciona. Mas você é bom demais, né? Você é o incaível. Não é assim, tem que fugir. Lá em Coríntios 7, a primeira carta, Paulo está dizendo, numa instrução inclusive para casais casados, ele está falando sobre a vida íntima, ele está falando assim, ó, tá na chuva é para se molhar, e ele está falando, ó, se um dia vocês quiserem fazer deixar um tempinho sem ter relacionamento íntimo, ele falou assim, ó, tem que ser por mútuo consentimento, ou seja, se um quer e o outro não quer, problema é de quem não quer. De quem quer, vai ter que fazer. Não, os dois querem, vamos tirar uma semaninha de oração, vamos tirar aqui. Aí ele fala, então tá bom, então vocês podem se abster por um tempo para orar, mas assim, não é pecado não, pode orar e continuar fazendo também. Mas já que, se quiser, aí ele diz assim, mas depois retornem a vida da intimidade. Ele dá a razão, ele fala, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Aí tem a irmã espiritual. Eu tenho domínio próprio, eu posso ficar sem. Deixa o teu marido na berlinda. Se ele não é o José do Egito, você vai ver só. Eu fico muito à vontade de falar isso aqui com vocês. Pessoal maduro, como eu já falei. Como é que tá? Você que tem aí 30 anos de casamento, 40 anos de casamento. Ah, nem lembro a última vez. Rapaz, vocês aí era quando eu era jovem. Eu não preciso nem de 10 minutos com vocês dois no gabinete. Nem de 10 minutos. Cada enxadada que eu der é um toledo de minhoca que vai sair. Quando eu era um pastor jovem, talvez eu não soubesse de tudo. Mas eu já tenho 27 anos só de casamento. Eu sei como é que funciona a parada. O que está fora do... Por que essas locomotivas não estão alinhadas no trilho? O que está rolando? Ah, porque, gente, é só amigo. Amigo, o inferno, negócio de amigo. Você não foi chamado por Deus para só dividir apartamento? Para dividir, vocês foram chamados para se tornarem uma só pessoa. É muito mais que físico, é espiritual. Parou por quê? É mentalidade católica agora? É só para reprodução? É porque agora já estou na menopausa, pode parar, né? Porque se era só para reprodução... Então vamos pegar umas páginas da Bíblia e vamos rasgar. Vamos jogar fora. Tem que viver a plenitude da vida. Por isso que vai envelhecendo, vai ficando ranzinza. Vai envelhecendo, vai ficando chato. Resmungão. Azedo. Parece que chupa maracujá de manhã quando acorda. Já sei qual que é o teu problema. Procurar os pastores de casais aí e alinhar esse negócio. Você está precisando de ajuda, uma ajuda. Precisa de orientação, vamos dar orientação. Isso aqui é família. O que você não pode ficar é fora do propósito, é fora do plano, é fora do alinhamento. Vai viver a plenitude em todas as áreas. Cada fase da vida tem algo lindo para você. Diga amém aí, por favor, me ajuda. Envelhecer bem, com saúde, vivendo tudo que Deus tem. Abraão foi pai e tinha 100 anos. E nem Tadalafila tinha naquela época. E depois de Isaac, a Sara morreu. Você sabe que a Sara morreu, tá ligado, né? Aí você fala assim, não, tem hora que tem que quitar o facho, né? Não é possível, né? Poxa vida, né? Já tá bom. Ele casou de novo. E teve uma penca de filho depois ainda.
Meu irmão, você está me devendo um churrasco. O grupo de louvor pode entrar para parecer que está acabando. Como é que eu vou ter essas vitórias, bispo? A sexta orientação é depender do poder de Deus. É depender do poder e debaixo desse poder exercer o que eu preciso exercer em minha vida, em minha natureza humana. Segundo Coríntios 13, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. 1 Pedro capítulo 1, verso 5, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. E por fim, deixe o Espírito dirigir sua vida. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O verso 17, olha isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa é a chave. Viver a plenitude. Viver o domínio próprio, debaixo do poder do Espírito Santo. Ser governado pelo Espírito Santo. Isso que é gostoso. A gente não está nessa sozinho. Deus quer que você viva algo excepcional em todas as áreas. Sua vida vai avançar dia a dia. Cada nova experiência, cada novo momento, há algo a ser revelado, perdão, da parte de Deus para vocês. Mas precisa se submeter à palavra, buscar o poder do Espírito de Deus, dizer não aos nossos desejos que não estão debaixo dos princípios, para vivermos a plenitude daquilo que Ele quer e deseja. E assim darmos continuidade para ver nossos filhos, netos, bisnetos, nossa descendência vivendo o excepcional e o extraordinário, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e isso até a volta de Jesus.